Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu, Jefferson Vieira, mais uma vez do canal Amigos na Palavra, para trazer um devocional para abençoar o teu dia, a tua vida e talvez até a tua família, que você pode compartilhar essa mensagem de hoje. E eu hoje, meditando na Palavra de Deus, pensei assim, às vezes a gente vive uma correria tão intensa que a gente não para muito bem para pensar naquilo que nós estamos fazendo hoje. Talvez você esteja fazendo hoje algo que não era exatamente aquilo que Deus planejou para você. Não era exatamente aquilo que Deus criou para você chegar. E de repente na sua correria, no dia a dia, e você fazendo uma coisa, uma outra, e nessa correria você deixou de pensar sobre isso, deixou de refletir sobre isso. E aí talvez seja o momento agora de parar e refletir em tudo isso que está acontecendo na sua vida no dia de hoje. Por isso é importante você entender o assunto que eu vou ministrar hoje. Por isso fica comigo nos próximos minutos que você vai entender todo o desenrolar da história. Vamos lá? Roda a vinheta. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Vamos lá, aproveita o momento agora, ativa o sininho de notificação e no final, deixa o seu like porque ele é muito importante para a evolução e a construção desse canal. Mas o texto que vamos refletir hoje está em Éfesos 4, versículo 26 e 27, que diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Por que eu trouxe esse texto baseado na reflexão e no título dessa mensagem? Uma vez não, né? Por muitas vezes eu me peguei refletindo no meu dia a dia, na minha vida, e eu gosto de parar, por muitas vezes parar e ver se eu estou no caminho certo. Porque já ouviu aquela ideia de que quando você começa um trajeto errado, por mais que seja 1 milímetro do caminho que seria o correto, se você andar muito, quando você vai ver, você vai estar muito distante do propósito que você tinha como objetivo final, por mais que fosse 1 milímetro de diferença. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque talvez você que está me assistindo precise hoje parar e refletir sobre a sua vida, sobre a sua correria do seu dia a dia. Porque não adianta a gente parar, a gente esquecer, deixar isso de lado e continuar na nossa correria, no nosso dia a dia, achando que tudo que nós estamos fazendo é exatamente o que deveríamos fazer. E quando a gente, no final, depois de muitos anos, infelizmente, em alguns casos, depois de muitos anos, perceber que o que a gente deixou de fazer lá atrás, que seria, no mínimo, parar, refletir, se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com o caminho que Deus trilhou para nós. E aí, quando percebermos isso, ou deixarmos isso muito lá para trás, talvez seja tarde demais. Por isso que eu queria trazer esse devocional e esse sentimento de reflexão para a sua vida. Talvez seja agora, o dia de hoje, de parar, refletir e entender que se é exatamente o que Deus quer que eu faça, se é exatamente aquilo que eu planejei durante o ano para que eu consiga fazer. Compartilhei essa semana com um grupo que estava conversando sobre um assunto parecido com esse, e aí eu disse que já perdemos já 1 mês. Nós temos agora 11 meses para começar a planejar, ou começar a planejar não, né? Para começar a colocar em prática aquilo que planejamos no final do ano passado. Será que a gente já começou a fazer alguma coisa? Será que já perdemos de fato um mês diante de tudo aquilo que desejamos ou aquilo que Deus planejou para a gente? No versículo 27 diz assim: não dê lugar ao diabo. E aí eu quero finalizar dizendo que talvez essa correria toda não seja guiada por Deus. Infelizmente, pode ser algo guiado pelo próprio diabo. Pode ser guiado pelo inimigo para a nossa vida. Por isso é importante a gente parar agora, refletir, consertar aquilo que precisamos consertar e fazer com que tudo que Deus planejou para a nossa vida e tudo que nós iniciamos o ano pensando em fazer, no final a gente tem aquela sensação de que estávamos o tempo todo
no caminho certo. E se por acaso em algum momento a gente desviou, foi o tempo suficiente para que a gente pudesse consertar, parar, consertar e continuar. Então, é essa reflexão que eu quero fazer, quero ter contigo hoje. Entenda, querido, que você que está me assistindo, talvez seja o momento de parar e refletir para que esse caminho que hoje você está trilhando seja exatamente aquilo que Deus planejou para você lá no final. E é essa palavra que eu tenho para te abençoar hoje. Valeu, galera!